Gente, vamos a mais um Conversando com você. Muito obrigada pelos likes, os comentários, a galera compartilhando aí os conteúdos. O tema de hoje fala sobre projeto de vida, sobre o pertencimento à existência. Você é corajoso o suficiente para defender o seu projeto de vida, o seu propósito? E qual é o seu projeto de vida? Gostaria de compartilhar conosco? Vamos agora ouvir um pouco, saber mais com a professora Conceição Vieira sobre esse tema tão importante para a nossa vida e existência. Olá, estamos de volta para trocarmos nossas ideias, construirmos conceitos que facilitem o nosso conviver, facilitem as nossas relações. Então estamos iniciando mais um Conversando com você. Ora, mas antes de iniciar, eu gostaria de fazer aquele lembrete. O lembrete de que você deve se inscrever em nosso canal do YouTube, Conceição Vieira. Você deve acessar o nosso Instagram, Conceição Vieira Oficial. Você deve acessar, se não quiser o Instagram, o Face, Conceição Vieira Oficial também. Enfim, nós temos vários canais para continuarmos dialogando, trocando ideias. E hoje a gente está trazendo um tema que diz respeito à nossa convivência atual. Então, necessidades urgentes da existência. O que será tão urgente no momento em que nós estamos a viver? Com tantas adversidades, com tantas coisas parecendo que estão entrando em uma rota de colisão, o que poderia ser um item para esta urgência existencial do momento? Então, uma coisa que a gente poderia enumerar seria conhecer, identificar o seu projeto de vida. Você identificar o seu projeto de vida. Então, e será que pensar no momento atual em um projeto de vida não significa egoísmo? Não significa pensar em si próprio? O que é isso, seu projeto de vida? Então, o seu projeto de vida, o meu projeto de vida, o nosso projeto de vida, individualmente, é a nossa missão. O seu projeto de vida é a sua missão. É aquilo que você identifica como você deve conquistar, realizar durante a sua existência. E isso é diferente de ser o que eu quero ter, né? O que eu quero alcançar profissionalmente, individualmente. Então, o seu projeto de vida é além do que você quer ter. Então, quero ter um carro, meu projeto é ter um carro, ter uma casa em tal bairro, ter isso, ter aquilo, ter um sítio, ter alguma coisa. Mas esse projeto precisa ser mais interior. Precisa casar com o que você faz. Precisa casar com algo que lhe realize como um ser humano. Então, a pergunta seria, qual é a minha missão? O que eu tenho a fazer? Não existe um único ser na Terra que não tenha uma missão, que não tenha um trabalho, que não tenha algo a executar, algo que lhe foi confiado pela vida, pela inteligência suprema de todas as coisas. Essa inteligência rege a todos nós e a tudo e nos dá a cada um uma missão, uma tarefa a cumprir nessa viagem existencial da nossa vida. Então, cabe a cada um de nós procurar descobrir qual é esse projeto e colocar esse projeto para que ele não seja algo egoísta, algo voltado para mim mesmo, voltado para você mesmo. Nós precisamos colocar esse projeto à disposição do outro, à disposição da vida, à disposição da sociedade. Aquilo que eu identificar como minha missão, eu preciso colocar à disposição. Então, isso é muito importante, que a gente detecte, registre, grave. Então, nenhuma missão ela é alimentada em si própria. Não, nós nos alimentamos como indivíduos em evolução, como seres humanos em evolução, realizando propósitos, né? Realizando a sua missão, descobrindo, identificando o seu projeto de vida. E sempre essas coisas, o projeto ou a missão, está a serviço. É algo que eu realizo na minha existência e comungo com outras pessoas. Comungo na sociedade. Comungo nas minhas relações existenciais.
Então, nós precisamos dar uma atenção maior para essa questão do nosso viver. Senão, nós passamos pela vida e, às vezes, chegamos na velhice e nos perguntamos, às vezes, já prostrada em uma cama, enfermo, ou em um momento qualquer de fragilidade, de dor, o que é que eu tenho feito, né? Qual é que é a minha missão? O que é que eu tenho realizado, além de trabalhar, né, pela sobrevivência, comprar coisas, adquirir coisas e crescer e melhorar e ter uma vida mais estável financeiramente, economicamente, garantir isso para minha família. Além de tudo isso que está do lado de fora, somente do lado de fora, o que eu posso fazer? O que eu fiz? O que eu tenho feito na minha existência? Então, essas perguntas a gente precisa ir fazendo na vida, antes que ela passe por nós e a gente já se pegue num caminho de retorno. Então, esse caminho de retorno precisa ser levando algo na bagagem que não é a mala de mão, que não é a conta do banco, que não é o carro, que não é a mansão que nós adquirimos. Essa bagagem, ela vai conosco. Então, é algo que você possa lembrar e dizer, fiz assim, fiz de tal forma, realizei tal coisa. Nós só levamos essas coisas nessa viagem. Então, se nós acordarmos todas as manhãs e abrirmos a janela do nosso quarto, da nossa casa e admirarmos a natureza, o sol, inspiremos esse ar que está aí e reflitamos, qual a minha missão de hoje? Qual a minha tarefa existencial para hoje? Inspire esse ar que ele vai lhe ajudar a descobrir essa resposta. Inspira, retém e expira. Inspire mais um dia de existência. Retenha e expire. Qual a minha missão para hoje? Qual a minha tarefa para hoje? Qual o meu propósito de vida para hoje? Inspira, perguntando, retém, refletindo e expira, respondendo. E assim, a gente vai colocando coisas mais substanciais na nossa existência diariamente. E coisas simples. São coisas bem simples, mas que mudam, com certeza, a nossa natureza. Mudam o nosso jeito de ser. Mudam a nossa existência. E acalma a nossa mente e o nosso coração. E nos dá mais tranquilidade para as adversidades do dia a dia. Mas a gente volta já. A gente aproveitou e foi ao centro da cidade, mais precisamente no mercado Thales Ferraz, para saber o que as pessoas pensam sobre esse assunto. Vamos dar uma olhadinha. Eu aprendi com os meus pais desde cedo a planejar, a saber determinar onde eu quero chegar. E atualmente esse meu projeto de vida ele consiste em dar vida e voz a um projeto cultural que eu tenho, um projeto também social que se chama Coletivo Nativa, onde nós trabalhamos com jovens LGBTs da periferia também do Marcos Freire 3, lá também de Socorro, e ver, né, a cada atendimento, a cada curso, a cada aula, a realização deles, né? Isso me motiva. Eu sinto que esse é o meu chamado, é para isso que eu nasci e eu tenho me focado muito nisso, né, na educação social, nos projetos sociais. Quando eu acabo me afastando, algo sempre me chama, o telefone toca, alguém chama, então não tem como fugir, né? A gente costuma dizer na igreja evangélica que é um chamado que Deus colocou, né, nas nossas vidas. Então eu faço com muita alegria, dá um pouquinho de trabalho, dá um pouquinho de desgaste, mas você vê as pessoas te agradecendo, as pessoas sorrindo, né? Você disponibilizar um pouquinho ali do seu tempo e muitas vezes o retorno delas poderem estar fazendo o próprio dinheiro, né? Ter uma coisa para comer em casa, isso é revigorante, é gratificante, é um sentimento inexplicável. Então, de retorno, a gente quer trazer uma reflexão em cima da fala da jovem Vanessa. Então, nós estamos falando da descoberta, da identificação do seu projeto de vida, né? O seu propósito, a sua missão. E Vanessa, de uma forma muito destemida, muito simples, muito clara, deixou assim também exposto para nós, né, que estamos assistindo, o seu propósito, com muita clareza, com muita simplicidade. Então ela disse,
eu constituo um coletivo, me realizo com essa ação, vendo as pessoas, os jovens e tal, se sentirem inseridos e protagonistas na sociedade, na sua vida. Quando eu não faço, não quero muitas vezes me envolver tanto, quando eu não faço, toca um telefone. E quantos telefones têm tocado em nossa vida? E a gente não dá escuta ao telefone. Muito interessante essa abordagem de Vanessa. Então toca o telefone e convidam ela a retornar. Esse telefone tem o telefone material, que a gente utiliza para a comunicação, e tem o telefone das relações mesmo, da existência. Quantas vezes o telefone toca, nos fazendo um convite e nós fechamos as portas, não escutamos, tapamos os ouvidos para não deliberarmos na nossa vida sobre os ditames daquele telefone. Então, o telefone de Vanessa toca. Ela disse, eu não vou. Aí alguma coisa toca, chama, convida. Um chamado lhe bate a porta. E ela diz que tem necessidade de ir. E acha que nasceu para isso. Que coisa bela numa jovem ainda, né? Então, é uma felicidade de identificarmos alguém que descobriu o seu projeto de vida, o seu propósito de vida. Ela não vai querer as outras coisas da vida, quer tudo. Ela quer ter família, ela vai querer trabalhar, ela vai querer ter emprego, ela vai querer ter carro, mas ela teve muita clareza o que é o propósito, o que é o projeto de vida. Todas essas coisas advirão, mas ela tem um projeto existencial que justifica tudo que ela faz e que ela se sente feliz, com clareza dentro dele. Então, um exemplo marcante, muito forte, de busca de identificação com o seu projeto de vida. Então, uma coisa, nessas necessidades urgentes do momento atual, da nossa existência, é a identificação do seu projeto de vida. O seu projeto de vida é a sua missão, é aquilo que você deve desempenhar, aquilo que você tem para realizar. Bom, em paralelo, a gente traz uma outra reflexão também com relação às emergências existenciais. Então, essas emergências passam por algumas conquistas que nós precisamos ter. Então, o desafio da bondade, o desafio de você se sentir útil, o desafio de você cuidar do outro, cuidar de alguma coisa. Então, o desafio da bondade. Esse desafio passa por você prestar solidariedade, por você chegar junto, por você contribuir com o desenvolvimento, com o crescimento de alguém. E aí, vemos também uma fala maravilhosa de William. Então, o que é que ele diz? Na sua abordagem também muito comunicativa, muito transparente, que nós deveremos pensar muito antes de tomarmos uma decisão. Pensar muito antes de tomarmos uma decisão. Existem decisões que são tomadas pelo sentimento? Ele diz que sim, que se toma decisões pelo sentimento. Quando ele fez só pelo sentimento, ele sofreu, vamos dizer assim, porque ele mesmo disse que a gente não deve se arrepender, mas sofreu, aquilo marcou. Então, o que acontece? Ele disse, todas as decisões sérias na vida precisam passar pelo sentimento e pelo pensar. Maravilhosa lição de vida e maravilhoso conceito de bondade também. Então, ser bom, realizar essa bondade no mundo, não é dizer assim, eu vou fazer aquilo que vem no meu ímpeto, né, por alguém. Mas será que é aquilo que a pessoa precisa? Será que não fazer também algo achando que está fazendo bem para ela, não vou dizer tal verdade a ela e se acomoda, se cala, silencia? Será que essa ausência de informação é bondade, está ajudando? Ou você deveria ter a clareza, né, mental, emocional, de saber, eu preciso falar com uma abordagem que facilite a vida dela. Então, a tomada de decisão, é o que ele nos faz refletir, precisa ser passando pelo sentimento e pela razão. Então, as duas coisas juntas nos faz acertar mais nas decisões. E ele está certo. E eu ainda acho que essas duas coisas juntas, que ele cita, o sentimento e a razão, constituem uma terceira. Né? A gente tem uma tese, uma antítese, né? E uma síntese. É uma terceira coisa. Essa síntese, para mim, que nasce da razão e do sentimento, é, por exemplo, a consciência. Então, se tudo que a gente tiver que fazer na vida for pautado no sentimento e na razão, nós teremos atitudes conscientes.
nós teremos mais facilidades de acertos e nós teremos maiores possibilidades de realização, de alegria, de felicidade. Então, é assim que a gente vai percebendo e vendo essas diferenças, nuances no viver e que nos leva à realização das nossas necessidades mais urgentes, o preenchimento das nossas necessidades mais urgentes. Então, mas a gente volta daqui a pouco. Eu acho o seguinte, o que você puder ajudar uma pessoa, faça. Não pense em ajudar e pensar em nada em troca. Eu acho que o dia que eu falo muito é assim, não mude seu caráter, não mude sua personalidade por ninguém, mas faça ao bem ao próximo. Então é aquela coisa, faço porque eu gosto, faço porque eu me sinto bem fazendo bem às pessoas, mesmo sem de repente nem receber nada em troca, mas eu fiz minha parte. Eu acho que a mesma coisa de ver você estar aí atrás dessa câmera aí, fazer a mesma coisa, porque o mundo só vai mudar dependendo de você. Se você esperar o do outro, vai ficar difícil. Faça a sua parte que aí o volume vai ficar maior da bondade. Então, o segundo ponto das nossas necessidades existenciais, eu comecei a falar, em cima da fala do William, diz respeito ao desafio da bondade. Será que é um tema muito complexo? A bondade num mundo tão aparentemente em desequilíbrio, tão inconstante, tão intolerante, né? Tantas coisas de intransigências, de insuportação, de não aceitação do outro. Será que é um momento que a gente identifica com facilidade a bondade? E o que seria uma realização de bondade, né? Então, e essa bondade precisa passar exatamente isso, para perceber entre razão e emoção o que é que pode ser útil, o que é que pode ser bom. Então, na infância inicial, nos anos iniciais da nossa infância, melhor dizendo, até uns 7 anos de idade, já falei sobre os setênios em um outro programa anterior, mas a gente aprende as coisas do mundo descobrindo que o mundo é bom através da imitação. Nesse desenvolvimento da infância, a forma de aprender é pela imitação. Eu vou buscar os movimentos que eu vejo fazerem, eu vou seguir aquela caminhada que estão me oferecendo, eu vou ser levantado do chão ou da cadeira para caminhar por uma mão que está me guiando. Então, as coisas são aprendendo com o outro, aprendendo com a outra pessoa a caminhar, a realizar, a perceber essa diversidade de aspectos, de cores, de formas, de sensações. Então, aprende fazendo. E essa aprendizagem e essa experiência nos mostra que o mundo é bom. Vai descobrindo coisas, se agradando, se contentando, contemplando essas descobertas que nos dá alegria, nos dá felicidade lá na infância. Então, mesmo diante de tantas adversidades, você precisa perceber essa bondade que existe. Porque se assim não fosse, se não existisse uma lei que rege todas as coisas, que nos inspira a essa bondade, nós não teríamos o equilíbrio suficiente para vivermos as adversidades. Então há algo que nos inspira ao equilíbrio, nos inspira à sensação de desenvolvimento, de crescimento, que nos mostra que os dias amanhecem com maravilhosa luminosidade solar, com calor, com diversidade nas cores, com a leveza das nuvens, nos possibilitando e nos convidando a mais um dia existencial. Essa mesma vida nos mostra a maravilha do movimento dos mares, com as ondas indo e vindo, parecendo que tem algo que lhe faz frear e ela não extrapolar os seus limites e virem aos continentes, principalmente num continente tão baixo como o nosso aqui em Aracaju. Então, e algo freia, há uma harmonia que faz aquilo acontecer. Se nós formos observar a Lua, suas 4 fases, muito bem definidas durante os meses do ano, os dias dos meses nos anos. Todo ano tem aquela mesma quantidade de luas cheias, crescentes, novas, decrescentes. Então, por que um dia não muda? Por que não foi um dia a mais, 2, 3 dias a mais de lua cheia?
Porque a lua crescente estava tão fininha no seu surgimento, por que ela não deixou de surgir em um tal mês? Tudo tem uma harmonia, tem uma regência muito organizada que nos inspira e nos concita a refletir sobre a bondade também. Então, a bondade que nos facilita nas regras da vida existencial, material, nos mostra que há um ordenamento, que há uma inteligência, que há uma sequência de atos que você realiza, mas que cada ato que você realiza é um ato novo. Porque a gente também conhece a expressão de que você pode ficar sentado à beira de um rio, mas as águas que passam por aqueles rios não são as mesmas águas. Mesmo que você fique sentado, admirando, vendo e tal, e pense que é a mesma, a água é outra. E se ela der um retorno, ela foi para o mar e retornou, e evaporou com a chuva e retornou, mas é uma outra água, é uma outra circunstância, é um outro olhar, é uma outra vivência que nós temos para tudo que a gente admira, que a gente assiste, que a gente... A leitura de um livro. Você lê uma vez e percebe algo naquela leitura. Você lê uma segunda vez e aprofunda esse conhecimento, essa percepção. Então, essa disposição da natureza para nos dar sabedoria está ligado a tudo e nos mostrando tudo indistinto de como nós somos. Não nos pergunta como você é. Você é de que religião? Você é de que raça? Você é de que orientação? De que sexual? Não, está tudo para todos. Isso é bondade. Isso é mostrar que todos os seres têm que ter as mesmas oportunidades. As mesmas oportunidades de vir a ser, de crescer, independente das opções. Independente dos caminhos que tomam. Independente das formas aparentes que têm, físicas. Porque o que importa mesmo na nossa existência é o que nós somos, constituídos como seres humanos. Então, a forma externa é a manifestação para as relações um com o outro de algo que está dentro. Dentro. A emoção, o pensar, a inteligência, a consciência, as vontades, as capacidades de adquirir hábitos e esses hábitos levarem ao seu destino. Tudo é mais interior do que aquilo que a gente insuporta, de que a gente desconsidera, de que a gente se julga superior ou alguém inferior nessa ou naquelas circunstâncias. Então precisamos perceber que essa concepção de mundo, essa concepção do que é bom, precisa estar pairando insistentemente em nosso coração, em nossa mente e em nossa vida. Não é você ter um ar de santidade, de puritanismo, você vivendo, cumprindo os seus papéis sociais e colocando os seus propósitos a serviço. Nós vimos 2 exemplos hoje, de homens e mulheres que podem colocar os seus papéis, os seus propósitos a serviço da coletividade. Um realmente envolvido no trabalho social, o outro no seu trabalho profissional, como ser humano, como profissional, trabalhando pela sobrevivência, mas que deixa muito claro, que tem muito definido quais os seus propósitos e de que há um espaço no seu coração para o conceito de bondade. E isso é muito bom, isso é muito importante. Quantas pessoas têm e não se percebem? É preciso que alguém dê uma topada em você de leve, porque se for com força vai brigar. Então uma topadazinha de leve que lhe faça refletir. É o que nós estamos fazendo com o nosso programa. Chega em alguém e aborda. Diz, olha, vamos aqui, pense aqui conosco, nos pergunte isso, nos responda aquilo. E assim, nessa troca de ideias, a gente vai avançando, vai caminhando, vai conversando. Mas você pode conversar conosco, perguntando também, viu? Participando pelo nosso canal do YouTube, ligando, enfim, nós temos várias formas de contribuirmos e de também nos sentirmos preenchidos pelas suas experiências de vida. Fico muito feliz. Todas as vezes que a gente, conversando com o povo, aprende muito com o povo. Aprende muito com essa sabedoria do vir a ser e do viver no cotidiano. Um beijo no coração. Até o nosso próximo encontro. Aguardamos vocês.
Que assunto sensacional, tão importante para o nosso dia a dia. O desenvolvimento de cada ser humano ele é bem específico, é realmente individual. É sobre isso e muito mais que a gente sempre está conversando aqui. Sobre o poder da existência, sobre o poder de ser você mesmo e de contribuir. E até mesmo deixar um legado. Por que não? Bom, só para lembrar, todo sábado às 10 horas nós temos um encontro marcado na TV da Sergipanidade, com reprise na terça-feira às 8 da noite. Você é nosso mais que convidado, bem-vindo sempre, conversando com você. Até a próxima!